O pH do solo é uma variável que está relacionada ao grau de acidez e de alcalinidade no solo, certo? Bom, é importante estudar o pH porque ele afeta propriedades importantes do ecossistema solo e biosfera, né, na qual estão presentes os micróbios e os vegetais. Então, o pH afeta basicamente a atividade microbiana, a gente vai ver isso mais para frente, a mobilidade de nutrientes, e isso, consequentemente, vai levar em consideração o crescimento de um dado vegetal. Tá? Bom, uma observação aqui é que geralmente as reações de oxidação tendem a liberar os prótons de H+, certo? E como vocês sabem, o pH, a acidez do solo, ela é medida em termos das concentrações, certo? Das concentrações de H+. A acidez, certo? Então vamos ver aqui os processos que causam a acidez do solo. A acidez e a alcalinidade. Então, ó, o pH está relacionado às concentrações de H+, e de hidroxila, certo? De íons hidroxila. Então, os processos básicos, vamos estudar primeiro os processos básicos de produção de H+, tá? E da lixiviação de cátions não ácidos. Geralmente, pessoal, a acidificação de um solo ela é uma função estrita, intimamente relacionada com a precipitação. Tá? Quanto mais precipitação, mais a capacidade de um solo em favorecer o ambiente ácido. Certo? Então vamos ver aqui as reações. Existem basicamente 5 reações que colaboram para a acidificação do solo. Uma delas é o ácido carbônico, a formação de ácido carbônico, certo? Então você tem aqui o CO2, né, o dióxido de carbono, reagindo com a água, ou seja, a solução do solo, quando esse gás ele é dissolvido na solução do solo, reage com a água, formando o ácido carbônico, que é um ácido fraco, certo? Logo em seguida ele se dissocia em prótons H+, e HCO3-. Tá? Esse H+ livre pode ir para a solução do solo e contribuir para a acidez. A segunda reação tem a ver com a nitrificação, certo? Ou seja, os íons amônicos, como por exemplo o NH4+, ele pode reagir com o oxigênio do solo, certo? Produzindo uma forte reação para a direita aqui, produzindo água e 2 prótons H+. Um desses prótons H+ pode se combinar com o NO3- e formar um ácido nítrico, certo? Que na solução do solo vai se dissociar, por isso aqui ácido nítrico dissociado. E logo nós vamos ter a presença de 2 prótons H+ aqui, o que novamente contribui para a acidificação do solo. Outra fonte da acidez do solo são os compostos de enxofre, como por exemplo a pirita, certo? O FeSO2, o FeS2, tá? Quando a pirita reage com moléculas de oxigênio, certo? Moléculas de oxigênio mais a água, ele reage, né? Sofre uma reação de equilíbrio, produzindo um sulfato ferroso mais 2 prótons H+, e o ácido sulfúrico dissociado, que é a combinação desses dois, certo? Na solução do solo, ou seja, nós vamos ter novamente a produção de prótons H+, certo? Que novamente, como sempre, vai levar à acidificação do solo, a redução do pH nesse caso. A próxima reação é o acúmulo de matéria orgânica, certo? O acúmulo de matéria orgânica, geralmente, ele afeta a acidez do solo de 2 maneiras. Uma delas é porque ele forma esses complexos solúveis, certo? Com cátions não ácidos, tá? O que facilita a lixiviação dele, certo? Então você tem complexos envolvendo cálcio, magnésio, potássio, que por sua vez, né, expostos na solução do solo, podem ser facilmente lixiviados, ou seja, perdidos, né?
do sistema, certo? A segunda é que a matéria orgânica ela contém numerosos grupos funcionais ácidos, dos quais o próton H+ pode se associar também, certo? É uma outra dessas. Grupos funcionais. E por último, existe esse processo de absorção de cátions pela planta. Geralmente, a planta ela tenta fazer um balanço de cargas dentro dela, certo? Onde para cada carga positiva absorvida na forma de um cátion, por exemplo, a raiz ela pode manter o balanço de cargas necessário, tanto absorvendo uma carga negativa na forma de um ânion, por exemplo, ou expulsando uma carga positiva na forma de um cátion diferente, certo? Quando a raiz ela absorve alguns cátions, como por exemplo o potássio, NH4, certo? Ou seja, o cálcio 2+, muito mais do que certos ânions, certo? Ou seja, você está absorvendo mais isso do que outros ânions, elas expulsam, certo? Prótons H+, certo? Elas expulsam prótons H+, para tentar manter esse balanço de cargas. Esses prótons H+, por sua vez, tendem a causar acidificação do solo, tá certo? Num caso diferente, por exemplo, quando você está absorvendo, por exemplo, o cálcio 2+, a planta geralmente tende a absorver um ânion para manter o balanço de carga numa situação normal, certo? Adequada, tenta manter esse balanço, absorvendo o ânion e, consequentemente, como ela não manda esses prótons H+ para o sistema, geralmente esse comportamento aqui não afeta o pH do solo, certo? Assim, não tem nenhuma relação com a acidez do solo, nesse processo aqui embaixo. Bom, visto os processos que influenciam a acidez do solo, vamos ver agora os processos que reduzem essa acidez, certo? Ou produzem hidroxilo, certo? Que a gente pode ver aqui nesse gráfico, né? O gráfico do pH, a gente percebe que quanto mais a gente aumenta os níveis de concentração de OH-, né? O pH tende a entrar numa região alcalina, certo? Passa pela região neutra até uma região alcalina, reduzindo a acidez e aumentando a alcalinidade. Então vamos ver aqui os processos que influenciam na alcalinidade do solo ou redução da acidez. Os processos geralmente eles consomem, certo? Os prótons H+, né? Como eu estou dizendo, os processos que fazem o solo ficar alcalino geralmente tendem a consumir esse próton H+, que é o causador da acidez, e por sua vez produzem OH-. Tá? Então o primeiro desses processos é a intemperização dos cátions não ácidos minerais das rochas. Tá? Ou seja, você vai intemperizar os cátions não ácidos, como por exemplo o potássio, cálcio, magnésio. Aí tem um exemplo aqui de um silicato, né, reagindo com 2 prótons H+ no sistema para formar 2 compostos. Um deles o cálcio 2+, tá? Que é um cátion não ácido e logo pode ser trocável lá nos colóides, né? Lembra que nessas reações aqui da acidez sempre sobrava uns prótons H+ para serem para contribuírem na acidez. Aqui não sobra prótons H+, sobram cátions não ácidos, que por sua vez são essenciais, elementos essenciais para as plantas. Então, eles podem ser trocáveis no colóide do solo, nas argilas, nos humus e assim por diante. Uma forma de ver isso é na superfície de uma argila, certo? Você tem aqui os sítios, né? Os sítios ocupados aqui por alguns elementos. Aí, o que acontece? A adição de prótons H+, né, da solução do solo, esses prótons, por sua vez, tendem a deslocar um desses cátions, não ácidos, por exemplo, potássio, tá? E ânions do mesmo sistema solução do solo, tá, podem se combinar aqui, certo? Com esses cátions não ácidos, tá? E deixar eles livres na solução do solo para serem lixiviados, tá certo? Bom,
Um outro processo que contribui para a redução da acidez ou aumento da alcalinidade é ver a relação da precipitação com a evapotranspiração. Em condições áridas, por exemplo, condições secas, regiões áridas, geralmente a precipitação ela é menor que a evapotranspiração. Isso tende a liberar mais, certo? Esses cátions não ácidos aqui, certo? Do sistema. O que acontece? No momento que eles estão liberados, e como a precipitação é muito baixa em comparação com a evapotranspiração, a lixiviação não consegue lixiviar. A precipitação não consegue, a chuva não consegue levar embora do sistema esses minerais. Então o que acontece? Eles acumulam-se. Tá? E como eles não são hidrolizados, então não tem por que eles formarem prótons H+. Geralmente, então isso aqui não influencia em nada o pH do solo, certo? Geralmente são solos que mantêm o pH numa faixa de 7, menor que 7. Tá certo? Um outro processo é o processo de produção de ânions formadores de base. Certo? Quando você tem, por exemplo, calcita, um processo, calcita mineral, calcita, um processo de dissociação, geralmente ela se dissocia em cálcio e nesse carbonato, certo? Nesse carbonato. Uma série de outras reações, depois do carbonato, tudo mais, outros tipos de reações, você chega aqui no bicarbonato. Esses ânions básicos aqui são a fonte das hidroxilas, certo? Que consequentemente vão reduzir o pH do solo. Um outro processo interessante de falar é, mais uma vez, a questão das raízes. Tá? Por exemplo, o excesso de ânions absorvidos pelas raízes. O que acontece? Você tem aqui a raiz, tá? Aqui também a gente tinha a raiz, tá? Você tinha a raiz, aqui é o interior da raiz, aqui é a solução do solo. Mais uma vez é o mesmo esquema aqui. Então o que acontece? A raiz, a planta sempre tenta manter o balanço de cargas, certo? Ou seja, mais e menos. Tenta balancear essas cargas. O que acontece? No momento que a raiz está absorvendo, esses processos aqui para balancear as cargas, ela está tentando balancear as cargas, a absorção o que ocorre é uma absorção equilibrada de ânion pela liberação do íon e o efeito alcalinizante do bicarbonato, ou seja, esse composto aqui. Certo? Então ela está tentando, já absorveu muito NO3-, certo? Já absorveu tanto NO3-, tá? Que não existe cátions, ou seja, cargas positivas aqui suficiente para balancear esses ânions aqui, e ela expulsa novos ânions para aumentar as cargas positivas e assim tentar balancear as cargas dentro dela. Quando ela expulsa esses ânions, geralmente na forma desse bicarbonato, esse bicarbonato contribui para reduzir a acidez do solo, tá certo?